Teoria das relações humanas, vamos bater um papo sobre liderança através de questões, beleza? Vem comigo, vamos resolver algumas questões que eu preparei para você. Dá uma olhada. A primeira questão diz assim: quanto aos estilos de liderança, marque V para verdadeiro e F para falso. E em seguida, marque a sequência correta. Deixa eu habilitar a nossa caneta e vamos embora para pirar. A primeira questão fala sobre liderança autocrática, liderança democrática e liderança liberal. De cara, eu quero que você preste atenção em mim aqui, ó. Autocrático, centralizador, tá? O autocrático, ele é aquele cara que ele vai centralizar. O democrático já é diferente. O democrático, ele vai estimular a participação de todas as pessoas naquele processo. E o liberal, eu deixo a vida me levar. Pode ser chamado também de laissez-faire. Liberal ou laissez-faire são sinônimos. O líder liberal, ele tem a participação mínima, ou seja, ele só participa quando é consultado. A equipe decide tudo como ela quer decidir e a participação do líder é mínima. No democrático, ele participa do processo e estimula a participação de todos. No autocrático, ele manda e quer que seja cumprido. Ele é centralizador. Ele decide, ele dá ordens, ele impõe a sua vontade. Beleza? Zero dúvidas? Então vamos fazer algumas questões. Liderança autocrática. O líder centraliza as decisões e impõe suas ordens ao grupo. Se ele centraliza e impõe ordens, ele é autocrático sim. Aqui é verdadeiro. Democrática. O líder conduz e orienta o grupo e incentiva a participação. Conduz, orienta, incentiva. Logo, é verdadeiro para democrático. E o liberal? Delega totalmente, ok. As decisões ao grupo, deixa totalmente à vontade, ok. Aí aqui ele fala assim, mantendo um certo controle. Se ele mantém controle, ele não deixa totalmente à vontade. Você percebe que são relações antagônicas? Deixa totalmente à vontade, mantém um certo controle. Não dá. Ou deixa totalmente à vontade ou mantém um certo controle. As duas relações não existem na mesma frase, na mesma sentença. Portanto, esse finalzinho tornou essa assertiva errada, então ela é falsa. Vamos lá? Se é VF, eu tenho isso onde? Na letra C, que é o nosso gabarito. Vamos fazer mais uma. Quanto aos estilos de liderança, assinale a alternativa que corresponde àquele em que a divisão de tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus companheiros de trabalho. Então ele diz assim, ó, divisão de tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher os companheiros de trabalho. Por que eu posso eliminar a letra A, laissez-faire, e a letra D, liberal? Porque é a mesma coisa, liberal ou laissez-faire é a mesma coisa, tá? São sinônimos, eu posso falar da liderança liberal ou da liderança laissez-faire, mesma coisa. Então se ele colocou na E e na D, as duas seriam corretas se eu fosse analisar isso, mas eu não posso ter duas opções corretas. Então elas são mutuamente excludentes, eu vou excluir essa da análise. Fiquei entre letra B e letra C. Se a C é autocrático, o autocrático ele é centralizador, não é isso que ele fala na questão, fala. Não, ele fala o quê? Divisão de tarefas fica a critério do grupo, então ela é democrática, não pode ser autocrática, porque se fosse autocrático, não ia ficar a critério do grupo. Se fosse autocrático, ia ficar a critério do líder. Fechado? Vamos fazer mais um, olha só. Relaciona as colunas de acordo com a característica dos estilos de liderança enfatizados pela teoria das relações humanas. E a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, sabendo que cada número poderá ser utilizado mais de uma vez. Ou seja, beber uma aguinha para a gente falar. Ou seja, você pode ter várias vezes o número 1, várias vezes o número 2, várias vezes o número 3, ou uma vez só o 1 e várias vezes o 2 ou 3. Porque a questão diz, os números podem ser utilizados mais de uma vez, tá? E ele vai falar das características de cada um. Aí você tem que lembrar, se é liberal, deixa a vida me levar. Se é democrático, é participativo. Se é autocrático, ele é centralizador, ele impõe a vontade dele. Então não esquece isso, vamos fazer a questão, olha só. O grupo sem espontaneidade, tá? Grupo sem espontaneidade. Se o grupo não tem espontaneidade, não tem iniciativa, porque a liderança ela é autocrática. O líder ele impõe a sua vontade. Eu coloco o número 2 aqui. Se eu coloco o número 2 aqui, eu elimino a letra A, porque ela já começa com o número 1. Elimino a letra D e começa com 3. Então, ó, A e D vai embora. Sobrou o quê? B e C. Analisando B e C, eu tenho 2, 3, 1 e 2, 3, 1. Eu já sei que aqui é 3 e aqui é 1. Vamos ver se faz sentido? Você entendeu o que eu fiz?
Eu usei técnica de eliminação de questões para fazer a questão da prova. Só isso. Eu usei técnica de eliminação de questões para poder fazer a questão. E aí, o que você tem que saber disso? Esse é o momento que você ganha tempo na frente do candidato. Eu fiz uma questão, fui para as opções de resposta, tinha certeza do que eu tinha feito, porque isso é importante. Eliminei o que não era, fiquei com duas opções. Duas opções, eu vi o que tinha comum. Opa, essa estratégia tem que estar certa. Então vamos embora, vamos dar uma olhada nisso. Sentido de responsabilidade e comprometimento pessoal. É liderança democrática, porque tem comprometimento pessoal, não está largado. Agora, individualismo forte, pouco respeito ao líder, é o liberal. Porque o líder não participa. Ele praticamente só participa se ele for consultado. Se ele só participa se ele for consultado, esquece essa questão do respeito a ele. Pode esquecer a questão do respeito a ele, tá? Se ele só participa, esquece. Esquece que isso não vai funcionar para ele. E aí funciona assim. Na liderança autocrática, o líder ele centraliza. Na democrática, ele estimula a participação. Já na liderança liberal, é laissez-faire. Deixa a vida me levar, como fala o Zeca Pagodinho. E aí funciona assim a questão. Dá uma olhada. Tarefas ao acaso e produção medíocre. Tarefas ao acaso e produção medíocre. Aí você fala assim, Flávio, isso aí é o quê? É o 3, democrático, ou é o 1, que é liberal? Por que só pode ser 3 ou 1? Porque é a opção que sobra pra gente aqui, ó. Não pode ser 2, não tem opção de autocrático, tá? É 3 ou 1. Tarefas ao caso e produção medíocre ocorre na liberal. Se ocorre na liberal, já sei que o gabarito é letra B, mas vou continuar fazendo aqui para você ver, tá? Trabalho dependente da presença física do líder. Se o trabalho depende da presença física do líder, eu boto isso aqui como 2. E se o ritmo de trabalho desenvolve sem alterações, mesmo sem a presença do líder, eu posso falar que isso aqui vai ser o quê? O meu item 3, porque é uma liderança democrática. Beleza? Tranquilo? Desenvolve o ritmo de trabalho, desenvolve-se sem alterações, mesmo sem a presença do líder. Ele faz por quê? Porque é democrático. O liberal, ele vai se desenvolver, mas eles podem ter uma produção medíocre. Então, como fala aqui, ó, na nossa opção, que a gente fala assim, produção medíocre no 1, que é o liberal. Beleza? Tranquilo? Assim, fica mais fácil de você entender exatamente o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer para acertar esse tipo de questão. Vamos fazer mais uma, vamos lá. Aí diz assim pra gente, ó. A liderança é essencial em todas as funções da administração e pode ser visualizada sob diversos ângulos. Quanto à conceituação de liderança, a questão só pede isso. Ó. A questão só pede qual o conceito de liderança, não pede nada além disso. Só pede qual o conceito de liderança. Então vem comigo para te dar uma olhada nisso. Aí diz assim, é diretamente relacionado aos traços pessoais de personalidade do líder. B. É a função dos objetivos pessoais da situação e dos valores impostos pelo líder. C. É uma função das necessidades existentes de uma determinada situação em que o líder não se relaciona com os subordinados. E a letra D. É a influência interpessoal exercida numa situação e dirigida por meio do processo de comunicação humana para a conquista de objetivos específicos. Fala a verdade, na moral. Fala a verdade comigo, olha só. A letra D, quando você estava lendo, ela não, sonoramente, ela falou assim, caraca, acho que essa D tá certa. Porque ela foi a que estava melhor, mais organizada, estava bonitinha. Quando você ouviu, você pensou assim, eu acho que é ela sim. Você até, as outras você pode ter pensado, mas quando você ouviu direitinho essa, você falou assim, tem que ser a letra D. E tem que ser mesmo, deixa eu explicar o porquê não são as outras opções, tá? Ele fala que é diretamente relacionado a traços pessoais do líder. Ele ficou muito específico aqui, ó. Depois ele fala, é função dos objetivos pessoais. Depois ele fala, é função da necessidade existente. E no final ele fala, é influência interpessoal, ou seja, entre as pessoas, exercida numa situação dirigida por meio do processo de comunicação humana para a conquista de objetivos específicos. Daí está um conceito muito legal de liderança e leva para a vida, tá? É letra D. Vamos fazer mais uma, olha só. Heinz Likert propôs uma classificação da administração em sistemas definindo 4 perfis organizacionais. De acordo com essa definição, complete os passos das frases abaixo e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. Aí ele fala assim, o sistema, pontinho, pontinho, corresponde a um sistema que pende mais para o lado
pontinho, pontinho, representa um gradativo abrandamento da arbitrariedade organizacional. Então, ó, o sistema participativo, na letra A, corresponde a um sistema que pende mais para o lado autoritário. Espera aí. Participativo, ele é autoritário? Não. Participativo não é autoritário. São sistemas diferentes, tá? Participativo não é autoritário, então elimina. Letra B. O sistema consultivo corresponde a um sistema que pende mais para o lado participativo do que para o lado autocrático. Olha, essa aqui faz sentido, deixa ela aqui. Agora, o sistema autoritário coercitivo corresponde a um sistema que pende mais para o lado benevolente. Opa, pera. Se é autoritário coercitivo, ele pende mais para o lado benevolente? Não. Pende mais para o lado autoritário, porque ele é coercitivo. Logo, está errado. O que eu estou te explicando aqui? Numa questão dessa de prova, como é que você tem que fazer a questão? Lendo o que ele colocou e vai completando com cada opção dessa para ver se você faz sentido. Senão, você não vai conseguir fazer. Vai ser muito difícil você acertar essa questão se você não fizer assim. E depois, então, elimina o sistema tô aqui, ó, o sistema, aí vou no espaço, aí vem para cá, autoritário benevolente, aí vem para cá, corresponde a um sistema que pende mais para o lado participativo do que para o lado consultivo. Representa um gradativo abrandamento da arbitrariedade organizacional? Não, é a nossa letra B. O sistema consultivo corresponde ao sistema que pende mais para o lado participativo do que para o lado autocrático. Portanto, o gabarito ficou sendo a nossa letra B. Meu conselho para você é, se você quiser fazer de outro jeito, você pode fazer essa questão. Mas a melhor forma que eu identifiquei até hoje de fazer esse tipo de questões, de complete a lacuna, é lendo o início da frase, vai na opção, lê junto, e vai lendo para ver se faz sentido, porque isso é muito mais fácil você tangibilizar a questão, tá bom? Vou fazer mais uma. Ordway Ted, considerado autor considerado transitivo entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas, define conceitos de liderança em administração. Considerando as concepções desse autor, complete as lacunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Opção A. Pontinho, pontinho, é o exercício de influência pessoal em consequência de uma condição superior, enquanto, pontinho, pontinho, é a ação exercida sobre outros como resultado da integridade para consigo mesmo e da solicitude para com o bem-estar do grupo. Então, quando ele fala isso, é aquele mesmo tipo de questão que a gente fez anterior. Você tem que ir lendo e preenchendo as lacunas, ver se faz sentido ou não, de acordo com o que você estudou, com o que você sabe, até sonoramente mesmo, tá? Vamos lá. O poder pessoal, estou na letra A, o poder pessoal é o exercício de influência pessoal em consequência de uma condição superior. Enquanto a autoridade, que é a segunda palavra aqui, ó, é a ação exercida sobre outros como resultado da integridade para consigo mesmo e da solicitude para com o bem-estar do grupo. Letra B. A autoridade é o exercício de influência pessoal em consequência de uma condição superior. A autoridade é uma condição superior? Sim, a autoridade é uma condição superior. Enquanto o poder pessoal é a ação, agora eu estou aqui, é a ação exercida sobre outros como resultado da integridade para consigo mesmo e da solicitude para com o bem-estar do grupo. Faz sentido, ó. A autoridade, e aqui é enquanto o poder pessoal. Poder pessoal. C seria a audácia, é o exercício da influência? Não. Enquanto a imitação é a ação exercida? Não. E letra D seria imitação e audácia. Não, o gabarito da nossa letra B, autoridade e poder pessoal. Porque a autoridade é sim o exercício da influência pessoal. Isso é autoridade. Exercício da influência pessoal em consequência de uma condição superior. Eu tenho autoridade porque eu tenho uma condição superior. Então, o exercício da minha influência, usando essa condição superior, estou imprimindo a minha autoridade. Perfeito, faz sentido. Então, é autoridade enquanto poder pessoal e assim segue. Legal? E agora vamos dar uma olhada para a gente fazer mais uma questão. Vamos seguir aqui
Tem mais questões pra gente fazer. Vamos fazer a questão de número 7. Vamos lá? Deixa eu jogar aqui na tela pra gente ver. Show de bola. 7. Show, foi. Trocou.